Frutos azedos, quem vai colher das ações dele somos todos nós, né? São centenas de milhares de trabalhadores que podem perder seus empregos, são muitos empresários que vão perder bilhões e até fechar empresas eventualmente, né? É o poder público que também perde arrecadação que é usada, né, para garantir escola, saúde, tudo isso mais, transportes, cultura, né? Ou seja, perdemos todos nós por conta da traição do deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? Que, para garantir que seu pai permanecesse impune após uma tentativa de golpe de Estado, para interromper o julgamento do seu pai no Supremo Tribunal Federal, ele foi aos Estados Unidos e por semanas ele vem pedindo ao governo Donald Trump para mover sanções contra o Brasil. Ele esperava um tiro de sniper na contra Alexandre de Moraes, mas ele ganhou uma bomba atômica contra o país. Isso não faz dele menos responsável. Não é porque o desejo dele inicial era outro, né? Até porque a gente não está tratando de um hipossuficiente. O deputado Eduardo Bolsonaro sabe exatamente que a linguagem falada pelo presidente Donald Trump é a linguagem da tarifa. Ele faz política, ele faz geopolítica com tarifa. E é isso que está acontecendo contra o Brasil. Diante de tudo isso, ficou barato para Eduardo Bolsonaro bloqueio de contas, bloqueio de salário, bloqueio de contas de pessoas da família. Afinal de contas, para que serve esse bloqueio de contas? Primeiro, o dinheiro que ele recebe como salário é uma espécie de dar o fim a um escárnio, porque na prática o salário dele, vamos lá, vem da onde? Dos impostos, de todos nós, do contribuinte brasileiro. Então o contribuinte brasileiro estava bancando, através dos seus impostos, né, o deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos conspirando contra os interesses do Brasil, né? Ele estava, ou seja, isso em primeiro lugar. Segundo lugar, vamos considerando também que os recursos, né, que envolvidos na sua manutenção lá, sejam os recursos que foram doados pelo seu pai, aquela mesadinha de R$ 2 milhões, sejam os recursos que estão na conta de sua família, também eles precisam, no mínimo, ser bloqueados para que fique mais difícil a estadia dele lá. Se o governo brasileiro não pode alcançá-lo lá, né, se a justiça brasileira não pode alcançá-lo lá, se a polícia brasileira não pode alcançá-lo lá, né, porque ele está com guarida, está sob proteção do governo norte-americano, então que, na verdade, dificulte-se essa ação dele em trair o nosso país, em atacar o Brasil. Então, tá barato no final das contas, porque ele tá lá, tá bem bom. Eu acredito que ele tá reclamando, mas ele deve ter, sabendo que haveria sanções contra ele, deve ter sacado uma parte do dinheiro, uma boa parte do dinheiro. Ele tem aliados ricos nos Estados Unidos que também podem mantê-lo. Ou seja, é uma pedra no sapato, mas não vai impedir o trabalho dele. Não vai impedir o trabalho dele. É por isso que eu digo que, no final das contas, esse limão azedo, Diego, quem tá chupando somos nós. Ele tá lá tomando milkshake. É verdade. Boa, Sakamoto. Eduardo Bolsonaro e o comentarista político Paulo Figueiredo têm atuado junto a autoridades americanas para esvaziar a visita da comitiva de senadores aqui do Brasil, que deve desembarcar em Washington na próxima semana. O grupo vai tentar abrir diálogo e negociação contra as tarifas de 50% sobre o Brasil, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Figueiredo disse à colunista Mariana Sanches, do UOL, que ambos teriam se posicionado contra as reuniões dos senadores brasileiros, tanto com autoridades do Departamento de Estado quanto com o senador republicano Rick Scott, de Illinois. Como resultado, as agendas teriam sido negadas, segundo ele. O UOL não conseguiu confirmar a informação de modo independente até a publicação da reportagem. Embora conte com a presença do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, e com também petista Rogério Carvalho, o grupo de 8 senadores é composto em sua maioria por nomes do Centrão e representantes do agronegócio, que vai ser duramente afetado caso as tarifas de Trump realmente entrem em vigor. Sakamoto. Bom, eles estão atuando contra a presença de um grupo de congressistas brasileiros para negociar as tarifas. Mais claro do que crime de lesa pátria e tantos outros, né, que a gente tem falado aqui, né, estão atuando contra o Brasil, né, Sakamoto? E é meio. Eu fico, na verdade, vocês estão perceberam? Eu tô um pouco mais calmo, eu não tô meio lexotando, não. Eu tô tentando me controlar, porque diante desses assuntos,
né? Existe uma certa revolta, porque é o seguinte, existe uma parte nossa como analistas, né, do que está acontecendo, analistas da realidade, nós pegamos nossa matriz de interpretação do mundo, nossas informações, nossos dados e analisamos para vocês sobre a nossa ótica, sobre o que isso significa, o que isso representa. Mas também tem a nossa dimensão como cidadãos. Tem a nossa dimensão de saber que a gente vive num país em desenvolvimento com muitas dificuldades econômicas. Que a gente sabe o duro que dá trabalhadores, o duro que dá empresários, empresários sérios, é claro, trabalhadores sérios, né, claro, o duro que eles dão para poder produzir riqueza para si mesmos, né, e também para o desenvolvimento do país. A gente sabe os anos e décadas de esforço que levaram para que a gente pudesse desenvolver tecnologia agropecuária, tecnologia aeronáutica, tecnologia da cearia e da siderurgia para produzir mercadorias que são desejadas pelo mundo inteiro devido à sua qualidade e seu preço. A competitividade brasileira, ela, apesar dos casos, desmatamento, trabalho escravo, não vem daí. A competitividade brasileira vem da nossa tecnologia, do nosso clima, dos nossos recursos naturais, do nosso conhecimento, dos nossos trabalhadores, e isso, na verdade, que gera essa competitividade brasileira nessas cadeias produtivas e nesses produtos. Então, dado ao que nós temos de melhor, nós conseguimos conquistar mercados. E aí o que acontece? É por isso que gera uma revolta. Porque no final das contas, ou seja, todo esse esforço, que é um esforço de décadas, é um esforço de esquerda, direita, de centro, é um esforço de todos os lados para que a gente pudesse garantir, né, e conquistar o primeiro lugar em determinados setores econômicos e, por isso, conquistar mercados. E aí, diante de tudo isso, a gente vê os interesses de uma única família e do seu grupo político e de parte do seu grupo político, porque há pessoas que são bolsonaristas, mas não estão operando nessa fase. Eles sabem o tamanho da encrenca disso. Agora tem, ou seja, nós temos um interesse de uma família, de um clã, para usar a expressão que é mais correta, inclusive, né, pensando em termos inclusive bélicos, a gente vê os interesses de um único clã se sobrepondo aos interesses do resto do país. Ah, não, os interesses da família Bolsonaro são os interesses do Brasil. Aonde? Aonde? Sabe? Nos últimos dias a gente tem visto que pátria, família, liberdade é a liberdade de atacar o país, é a pátria os Estados Unidos e a própria família. Então, no final das contas, aí a gente vê o seguinte: depois de um ataque, para terminar a minha intervenção, depois de um ataque muito forte aos interesses do Brasil cometido pela família Bolsonaro para tentar livrar o pai da cadeia, né? O que acontece? Ao invés, na verdade, de fazerem a disputa do bom argumento e de tudo isso mais dentro do âmbito judicial, não. Eles fazem isso, querem fazer, faz campanha, discute, debate, não. Eles vão e atacar o interesse do Brasil. E aí o que acontece? Você tem técnicos, você tem senadores, você tem grupos que estão tentando consertar o problema. O que eles fazem? Vêm e atacam e tentam impedir que essas pessoas possam resolver o problema que eles criaram. Mas isso é porque o PCdoB é de esquerda. Olha, vamos pegar até o próprio Tarcísio de Freitas, que no início abraçou o Trump, depois com a pressão toda, ele chegou e começou, vou negociar, eu vou tentar resolver isso aqui. E aí o próprio Eduardo Bolsonaro criticou o Tarcísio, dizendo: você, ao tentar resolver essas sanções, você me cria um problema. Vocês estão entendendo o tamanho do absurdo de tudo isso? Não apenas eles criaram um problema, como eles estão torpedeando todo mundo que tenta resolver o problema. Tenta resolver o problema. Ou seja, neste exato momento, o Brasil está sendo sequestrado pelo interesse de uma única família, né? Se isso não é motivo para as pessoas, qualquer cidadão, pagador de impostos e trabalhador, né, ou empresário, demonstrar sua insatisfação, eu não sei mais o que seria. Pois é, a senadora Margarete Busetti, do PSD, disse que a culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro ser alvo das medidas cautelares para usar a tornozeleira eletrônica, por exemplo, é do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. E eu acho necessário, sim,
que se faça alguma coisa para conter o STF, que é um abuso que o STF está fazendo, não é um abuso que o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Bom, Carla, o Eduardo age sozinho, sem a ajuda, sem a anuência do pai, será? Acho que não, né? E como é que você vê também essa medida, né? Ele e o Figueiredo atuando contra a comitiva de senadores que estão indo para Washington, dos Estados Unidos. Bom, primeiro, agora sim, se ele estiver respeitando as medidas cautelares, eles não podem se falar, né? Então, Eduardo e Bolsonaro não podem manter esse contato porque estão investigados. Mas, sobre a comitiva e sobre essa iniciativa aí do Eduardo e do Paulo Figueiredo, eu acho que é o curioso, o Saka colocou bem sobre o quão é complexo isso. E aí, na comitiva, tem aí uma outra integrante que promete irritar bastante eles, que é a ex-ministra Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, senadora, que é uma representante forte do agronegócio. E aí você pensa, né, Diego, é uma senadora da República que tem um passado, um legado de ter tido a força do Ministério da Agricultura, falando: eu vou, junto com o líder do governo, Jacques Wagner, né, vou me juntar a esta comitiva para que a gente evite isso tudo. E aí você pensa que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro vai continuar operando, inclusive contra o sucesso dessa comitiva que ainda está se preparando para ir. Aí a gente junta e faz todo sentido essa frase da outra senadora dizendo que ele está agindo como um moleque. Imagino, e aí, Diego, esse sentimento sobre a irresponsabilidade do Eduardo com as consequências desse estou batendo o pé, não quero que tenha sucesso, vamos operar aqui para que eles não tenham pontes e canais, vai ampliando o racha na direita, vai ampliando as inimizades e vai ampliando essa impressão que provavelmente fará coro aí nessa comitiva brasileira, de que eles estão indo lá tentar trabalhar pelo país, enquanto o Eduardo parece um moleque mesmo, né? Então, a senadora Tereza Cristina, ela tem um perfil, ela é ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ela carrega as pautas, digamos assim, conservadoras, é uma senadora de direita, mas antes de mais nada, ela é uma mulher do agronegócio que entende a importância e o impacto dessas medidas. Então, assim, ela está indo lá e eu não imagino que a comitiva brasileira já vá com a sensação de que está indo para fazer algo que não vai ter nenhum efeito. É difícil diante do cenário atual? Sim, é difícil. Mas eu imagino que nesse momento o coro das senadoras chamando ele de moleque vai aumentando e tende a aumentar ainda mais, Diego, porque é uma atitude que, como o Saka falou, demonstra um único interesse para uma família e não importa os empregos que isso pode custar para o país, não importa o impacto que isso tem nos negócios e nem, né, a descredibilização assim, dessa comitiva brasileira que ele já quer tentar fazer ser um fracasso antes dos senadores brasileiros chegarem lá. E aí, lembrando que é isso, são senadores, né, uma comitiva composta aí desde o líder do governo, Jacques Wagner, petista, a Tereza Cristina, e inclusive também o Marcos Ponte, o astronauta, outro ex-ministro do Jair Bolsonaro. O que mostra que, apesar desse apoio que o ex-presidente ainda carrega, medidas radicais como a que o Eduardo está pregando e como como ele tem defendido, vai cada vez mais, a tendência é cada vez mais afastar. E aí a gente já está tratando aqui, né? A gente vai ter que cada vez mais separar o joio do trigo entre os próprios bolsonaristas, já que uma ala cada vez mais crescente começa a se mostrar e se posicionar contra essas falas e essas atitudes do Eduardo. Vou chamar para cá para a nossa conversa antes. Fala, Sakamoto, diga lá. Eu não vou fazer um mega comentário, não. Eu só queria, na verdade, puxar a bela fala final da Carla, que é essa questão da separação do joio do trigo, até para o pessoal, para ser bem didático para o pessoal, que eu acho que a Carla foi hiper didática, mas para o pessoal que está reticente, este é o momento de separar o patriota do traidor. Né? É momento de separar patriotas de traidores. O patriota, ele pode ou não concordar com as decisões do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo tem que seguir a justiça, obedecer à justiça, mas você pode discordar, inclusive publicamente. Só você não pode desobedecer. O patriota discorda, fala, critica, reclama, né? Agora, o traidor faz o que está acontecendo, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Este é um momento
este é um momento, inclusive na própria reunião, nas reuniões que estava tendo em Brasília, no Congresso Nacional com bolsonaristas, defendendo o presidente Jair Bolsonaro, tem gente que gostosamente abre uma bandeira do Trump e tem gente que fala: para com isso, é um absurdo neste momento, sabe? Então, esse é um bom momento de separar traidor de patriota.